Deus, Espírito e Matéria. Deus é um ser, uma essência, na questão número 1 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos que é Deus. A resposta por eles dadas foi ainda mais em essência. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Na questão número 5 do Livro dos Espíritos. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si, da existência de Deus? A de que Deus existe, pois, donde lhes viria esse sentimento, se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio, não há efeito sem causa. Na questão número 6 do Livro dos Espíritos. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Mas não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Questão número 10 do Livro dos Espíritos. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe para isso o sentido. Para compreendê-lo, ainda nos falta o sentido próprio, que só se adquire por meio da completa depuração do espírito. Mas, se não pode penetrar na essência de Deus, o homem, desde que aceite como premissa, a sua existência pode pelo raciocínio, chegar a conhecer-lhe os atributos necessários, porquanto, vendo que ele absolutamente não pode ser sem deixar de ser Deus, deduz daí o que ele deve ser. Portanto, Deus é a inteligência suprema e o arquiteto universal. Não há muito para elaborar, devido à nossa parca capacidade humana. Deus é anterior ao tempo, mas se não existia o tempo, como podemos considerar algo anterior? Pela falta de termos e da compreensão necessária, é que Deus é um assunto muito complexo. Na questão número 17 do Livro dos Espíritos. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo, despersonalizando o Criador, pois o mesmo é a origem de tudo. Discutimos isso há milênios, e ainda não se chegou a uma dedução clara, portanto fiquemos com a explicação dos espíritos. Apesar de limitada, a nossa parca capacidade de compreensão nos satisfaz por ora. Dentro desse prisma, de usar as explicações em conformidades com a nossa capacidade de entendimento, e aí já percebemos que da questão número 23, a questão número 27 do Livro dos Espíritos, quando os espíritos tratam dos elementos gerais do universo. Quando eles vão nos mostrar Deus, Espírito e Matéria como elementos gerais, que é justamente a questão número 27 do Livro dos Espíritos. Haveria assim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? E antes disso, na questão 23 é perguntado aos espíritos: que é o espírito? Uma pergunta simples: que é o espírito? E eles responderam: o princípio inteligente do universo. O princípio, vejamos, que eles colocaram o artigo, substantivaram, o princípio inteligente do universo, e não simplesmente, princípio inteligente do universo, é porque ele é um elemento. E somado ao elemento matéria, que é a questão número 26. Poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Formam na questão 27, os dois elementos do universo, espírito e matéria, não pessoas, mas a essência da natureza espiritual, a natureza material. Tudo isso, em 27 questões do Livro dos Espíritos, nós já temos toda uma mudança de conceito, toda uma mudança nesse conceito para a criação, para Deus, para a origem, para os elementos universais em 27 questões somente. E os espíritos vão tratar de reforçar, da questão 27 até a questão 75, desses elementos gerais do universo. Reforçar essa essência da criação, para chegar na questão 76, e nos desdobrar e nos descortinar, dando uma definição que é fundamental para a nossa existência. Para o entendimento da nossa existência, que é justamente a pergunta: que definição pode se dar dos espíritos? Vejamos que na questão número 23, perguntou-se: que é o espírito? Já na questão número 76, perguntou-se: que definição se pode dar dos espíritos? Aparentemente a mesma pergunta: que é o espírito? Que definição se pode dar dos espíritos? Mas cujas respostas foram completamente diferentes.
Na questão número 23 responderam: o princípio inteligente do universo, e na questão 76, responderam: pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo, fora do mundo material. Vejamos que nas perguntas, ali nós achamos uma diferença. A palavra espírito, na questão número 76 está com E maiúsculo. A palavra espírito na questão número 23 está com E minúsculo. E da questão número 23, até a questão 75, só com E minúsculo. E da questão número 76, para frente só com E maiúsculo. Mostrando que esse princípio inteligente do universo, evolui, individualiza-se e não é mais um princípio, passa a ser um ser, passa a ser inteligente da criação. E essa resposta, ela nos remete à questão número 1 do Livro dos Espíritos novamente. Porque a palavra inteligência ela é apresentada nas respostas da questão número 1 e é também apresentada na questão número 76. Deus é a inteligência suprema. Na questão número 76, os espíritos são os seres inteligentes da criação. E quando dissemos que Deus é a inteligência suprema, é porque existem outras inteligências. Quais são essas outras inteligências? Os espíritos. Mas percebamos que na questão número 1 a palavra inteligência está substantivada, Deus é a inteligência, e na questão número 76, a palavra inteligência está na forma qualificativa, adjetivada, os seres inteligentes da criação. Vejamos só que sutileza. Mas quando lá no Gênesis bíblico diz: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Nós achamos que aquilo é um simbolismo, e é um simbolismo. Mas quando olhamos na questão número 1 e na questão número 76 do Livro dos Espíritos, nós vamos entender o que é a semelhança que trazemos de Deus, a própria inteligência. Em nós, a inteligência é um qualificativo, em Deus ela é essência, se em Deus ela é essência, em nós ela é um atributo. É que trazemos a essência da divindade em nós, trazemos a semelhança de Deus em nós. Foram os espíritos que confirmam tudo aquilo que, simbolicamente, o Gênesis bíblico trouxe, a imagem e a semelhança do Criador, que no passado não foi entendido, colocando a imagem e semelhança física e intelectual, e os espíritos mostrando que essa imagem e semelhança é em potencial, porque a inteligência em Deus é perfeição, a inteligência em nós é perfectibilidade, a capacidade de aprender, a capacidade de se aperfeiçoar, por isso que nós evoluímos. Nós evoluímos, porque trazemos em nós a capacidade de aperfeiçoamento, que é justamente a essência de Deus, justamente a derivação da essência, ou seja, a inteligência que trazemos em nós, como seres inteligentes. São duas questões apartadas, mas intimamente ligadas. A primeira questão, que vai falar do mundo espiritual, tem relação com a primeira questão, que vai falar da essência chamada Deus. Então, não são questões aleatórias, as questões do Livro dos Espíritos. Elas foram didaticamente colocadas, e que uma leitura remete à outra, para que nós possamos entender o conceito e entender que a inteligência é um atributo do espírito. E o pensamento é o veículo dessa inteligência. Porque é justamente a essência de Deus, já que Ele é o Criador e nós somos as suas criaturas. A criatura não é apartada do seu Criador. Um quadro traz a essência do Criador, do seu pintor. Nós trazemos a essência do nosso Criador, em potencial inteligente. Não como sinônimo de cultura, mas como sinônimo de perfectibilidade. Essa é a questão número 76 do Livro dos Espíritos. E até graficamente, houve esse cuidado de escrever com E minúsculo, para tratar do princípio inteligente, escrever com E maiúsculo, para tratar do ser individualizado. Essa transição da questão número 23 para a questão 76, nós vamos encontrar a partir da questão número 590 do Livro dos Espíritos, quando vai falar dos reinos mineral e vegetal. É justamente lá na frente que vai explicar esse ato, esse espaço que ficou entre a questão número 23 e a questão número 76 do Livro dos Espíritos. Muito obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Compartilha com seus amigos, se inscreva no nosso canal e não se esqueça de deixar o seu like. E até a próxima!